Saudações, eu sou Victor Daúde, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu venho aqui para fazer duas recomendações de leitura para você que está assistindo. Eu fiquei sabendo desses livros aqui através de um vídeo no Reels do Instagram em que o Leandro Carnal, o historiador, fazia justamente a recomendação de algumas leituras, dentre elas essas duas aqui que eu vou falar hoje. Depois que eu assisti aquela recomendação, eu comprei os livros quase que imediatamente e devorei eles. São livros muito legais, muito gostosos de ler. E também são livros muito pertinentes para a situação que a gente está vivendo hoje. A nossa situação política ela é polarizada, né? Então nós temos forças se concentrando à esquerda e à direita, e isso tende a inviabilizar o diálogo, né? A acirrar os ânimos e empobrecer o debate. Ler esses livros aqui deve ajudar você e as outras pessoas a entenderem melhor o outro lado, né? A fazer você entender como que o seu adversário pensa e por que que ele defende aquilo que ele defende. E eu entendo que a base de um bom diálogo é justamente a compreensão. Então vamos lá. Vou começar pelo primeiro livro que eu li, né? Eu acho que a ordem que eu escolhi para ler foi uma boa ordem, diga-se de passagem. E eu comecei por esse aqui, o Ideologias, da Gabriela Prioli. Esse livro aqui, ele não vai trazer assim nada de novo, né? Nenhuma grande descoberta. Mas ele vai trazer um compilado de informações e ideias sobre cada uma das principais ideologias que existem no Brasil hoje, que ela identifica aqui como sendo o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo. O livro é dividido em 3 partes, cada parte é dedicada a uma dessas ideologias, onde ela vai descrever então a história dessas ideologias, ou seja, de onde elas surgiram, e também as ideias filosóficas por detrás de cada uma delas. Ao final de cada parte, ela ainda vai trazer uma coleção ali de pensadores de cada uma dessas vertentes, ou seja, os principais autores que contribuíram para essa ideologia. E é claro, ao você entender a história e a filosofia de cada uma das ideologias, você vai entender um pouco melhor como é que pensam os liberais, os conservadores e os socialistas. Mais do que isso até, eu diria que você vai até saber se situar melhor no espectro político, porque às vezes a pessoa se diz, por exemplo, liberal, sem sequer saber o que significa exatamente ser um liberal. Agora, a segunda leitura, essa sim é a grande leitura que eu diria que as pessoas precisam ler, que é A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. Esse título aqui, ele pode ser meio enganoso a depender de como é que você entende a palavra moralista, né? Porque assim, eu entendo que moralista às vezes é uma palavra usada para se referir a pessoas que tentam impor uma moral sobre os outros, né? O sujeito que é moralista. Na verdade, aqui moralista se refere ao fato da nossa mente ser muito estruturada, baseado na moralidade. Por isso a mente é moralista, ela é baseada na moralidade, certo? A capa em si também é meio nada a ver, eu não entendi qual é a desses soldados aqui, né? Acho que faria mais sentido eles terem colocado um elefante aqui, porque eles fazem uma metáfora usando um elefante e um ginete, né? O ginete é o cavaleiro que cavalga o elefante. Enfim, ele faz essa metáfora e a metáfora percorre o livro inteiro. Então, eles de repente poderiam ter usado essa imagem aqui, mas não vamos julgar o livro pela capa. Essa metáfora do ginete e do elefante, ela inclusive é uma das coisas mais interessantes do livro, porque o que ela diz, né, ela tenta metaforizar como a nossa mente funciona. E basicamente o que ela diz é que a mente ela opera por conta própria a partir da nossa moralidade e então a nossa razão é guiada por essa moral. Isso vai um pouco contra o senso comum, né? Eu não sei você, mas eu costumava pensar que a nossa moralidade é que era guiada pela nossa razão, mas o que o Jonathan mostra aqui é que é justamente o contrário.
Enfim, só de você tentar falar de moralidade já é um tema ambicioso, porque é muito difícil você definir o que é moral, e acho que ele leva alguns capítulos aqui para conseguir uma definição precisa do que é moral. E aí você ainda tentar associar isso ao comportamento humano, então é uma tarefa muito desafiadora. Mas o Haidt, ele cumpre essa tarefa e mais do que isso, ele consegue fazer um livro que é muito fácil de ler, né? Não é um livro, digamos assim, acadêmico, cheio de tecnicalidades e coisas que você tem que estudar previamente. Não, ele consegue mesmo falar com um público amplo. Depois de definir o que é moral, ele vai então tentar construir, né, tentar descrever, na verdade, quais são os alicerces dessa moral, ou seja, de que forma a nossa moral é estruturada. E com base nessa estrutura descrita por ele, ele consegue desvendar o comportamento humano a partir da moralidade. Ou seja, não apenas coisas que nós fazemos, mas também por que nós defendemos certas ideias e por que nós nos posicionamos politicamente ou religiosamente de determinada maneira. O ponto alto do livro está ali nos capítulos finais, eu diria nos 2 capítulos finais, onde ele vai falar mais especificamente sobre religião e política. Mas você tem que ler o livro inteiro, porque alguns conceitos que ele usa nesses capítulos finais levaram vários outros capítulos para serem definidos. No mais, esse livro aqui, ele vai assim verdadeiramente mudar a forma como você enxerga o mundo e as pessoas, né? É um livro que a proposta dele é transformadora, assim, é mudar a sua visão de mundo. Então, da mesma forma que o livro anterior, ele vai auxiliar você a entender as pessoas que são opositoras da sua ideia, né? O que elas defendem e por que elas defendem. A única coisa aqui que vale a pena salientar um pouco é que o Jonathan Haidt, ele é americano. Então, quando ele faz análises políticas, ele faz isso no cenário americano, que apesar de ser parecido com o nosso, ainda assim tem lá suas diferenças relevantes. Então, assim, como nós, os Estados Unidos também é um país muito polarizado, né? Na verdade, a polarização política é uma tendência mundial. Só que lá nos Estados Unidos existem distinções um pouco diferentes das ideologias que nós temos aqui, né? Lá você tem mais republicanos e democratas, né? Que seriam a direita e a esquerda, respectivamente. E no meio ali dessa confusão você tem os liberais e libertários. Mas assim, nada muito difícil de se entender, você consegue acompanhar todo o raciocínio dele e transportar as ideias dele para a nossa situação sem qualquer problema. E então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, 2 boas recomendações de leitura, devorei os livros, tá? São muito interessantes e muito legais. Ideologias, da Gabriela Prioli, e A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. O que você achou dessas recomendações? Você gostou delas? Você já leu esses livros? Se você já leu, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre eles. Se você não leu, leia, considere ler essas obras e depois volta aqui para deixar suas impressões. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like aí, considere se inscrever para acompanhar o canal. E eu vou ficando por aqui. Eu agradeço sua audiência, deixo para vocês aquele abraço e até a próxima!